Agora a gente vai voltar um pouquinho para a área mais técnica, com a palestra Óleos Essenciais, uma abordagem químico-farmacêutica, que vai ser ministrada pela doutora Caroline Viana. A Caroline ela é farmacêutica e doutora em ciências farmacêuticas, com mais de 10 anos de experiência em análise de óleos essenciais, utilizando as técnicas de cromatografia em fase gasosa, espectrometria de massas, desde a obtenção ao preparo das amostras, extração por várias técnicas também, processamento, quantificação, identificação e análise de resultados, com alguns artigos publicados na área também. E ela atuou em biotecnologia vegetal, na área de cultura de tecidos, com o uso da técnica de micropropagação, que foi justamente a época onde eu a conheci no laboratório da professora Suzana. Ela trabalhou por mais de 2 anos com produção de extratos vegetais, com conhecimento em várias outras técnicas cromatográficas, como HPLC-DAD, LCMS, HSCC, que é cromatografia em contracorrente, coluna clássica, focando em produtos naturais, na purificação e identificação de substâncias, e atualmente, né, a sua carreira está em crescente evolução na área de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos, novos cosméticos e também atuando em algumas áreas que incluem extrusão por fusão a quente, reologia, formulações e testes de palatabilidade lá no Instituto Nacional de Tecnologia, INT, em uma parceria também com a Fiocruz. Carol, esse espaço é seu. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por aceitar o nosso convite. De nada, gente, eu que agradeço. Vou aqui compartilhar a minha tela. Gente, boa noite. Meu nome é Caroline Viana. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre óleos essenciais, uma abordagem químico-farmacêutica. Então, é importante para que a gente entenda sobre o uso dos óleos essenciais, o que são óleos essenciais, que a gente entenda um pouquinho do histórico, né? Como tudo começou. Então, entender o uso dos óleos essenciais em diferentes civilizações. É descrito na literatura que o uso tanto dos óleos essenciais como de plantas medicinais é de épocas bem remotas, bem anterior ao Antigo Egito. E foi encontrado algumas descrições que datam por volta de 3.000 a 2.000 anos antes de Cristo, de um método de destilação rudimentar. Essa técnica eu vou abordar mais à frente. E o uso de plantas aromáticas eram muito utilizadas no Egito para tratar doenças em práticas mágicas, religiosas e esotéricas. Eles acreditavam que o aroma das plantas, os óleos essenciais, eram capazes de purificar o ar. E eles também utilizavam para embalsamento de peças cadavéricas, né, de múmias, através da impregnação completa desses tecidos com uma mistura de extratos aromáticos e óleos de cedro. Então, é importante que a gente saiba de onde os óleos essenciais vieram, né? Os conceitos, como que começou, e isso remonta desde antes do Antigo Egito. Então, é datado de mais ou menos 3.000 a 2.000 anos antes de Cristo, onde foi descrito um primeiro método de destilação ainda bastante rudimentar, e sobre essa técnica eu vou falar mais à frente. Então, o que eles faziam, né, os egípcios? Eles utilizavam as plantas aromáticas para tratar doenças, em práticas mágicas, religiosas e esotéricas, e principalmente eles achavam que os óleos essenciais tinham o poder de limpar o ar e assim evitar as doenças, curar as doenças. E eles também utilizavam, como vocês devem ter alguma ideia sobre isso, né? Que os óleos essenciais eram usados para embalsamento. Por quê? Porque eles conseguem evitar com que o corpo, né, a múmia que está ali, ela se decomponha ao longo do tempo. E isso é possível através do uso de extratos aromáticos, óleos de cedro. Esses extratos aromáticos tinham óleos essenciais, eram extratos de plantas com a atividade antifúngica, antisséptica e por aí vai. Pode passar. Os hebreus também utilizavam bastante as plantas aromáticas para serviços religiosos, principalmente para ungir o corpo, para curar as doenças e elevar suas almas, né? E as principais plantas utilizadas nessa época eram a canela, o cálamo e a cássia. Eles faziam uma espécie de uma mistura perfumada, como se fosse um perfume, um extrato.
E é descrito uma planta considerada por eles sagrada, que era um tipo de orégano, o orégano siriacum. Pode passar, Alan. E já na Grécia, a utilização das plantas aromáticas começou com Hipócrates. Não sei se vocês sabem, mas o Hipócrates é o pai da medicina. E ele utilizava essas plantas para banhos aromáticos e para tratamento de doenças das mulheres. As doenças das mulheres são doenças que afetam, por exemplo, o trato reprodutor, né? A parte toda reprodutora das mulheres, corrimentos, cólicas, problemas no parto, né, com gestação. Então, eles utilizavam com esses benefícios, né, buscando esses benefícios. E também usavam para diversas epidemias, justamente por conta dessa ideia de purificar o ar. E eles utilizavam principalmente a lavanda e o alecrim e ainda umas outras plantas, alguns tipos de orégano, de tomilho, de rosa, como o orégano marjorana, o timo serpulum, a rosa damascena, o ocimo basilicum. E essas plantas eram super utilizadas nessa época. Vocês podem ver algumas fotos aí na parte de baixo do slide. Pode passar, Alan. E já em Roma, essas plantas, principalmente as plantas medicinais e aromáticas, eram muito utilizadas por Dioscórides. Dioscórides foi o fundador da farmacognosia. Farmacognosia quer dizer a ciência que estuda as plantas medicinais e suas propriedades terapêuticas. Ele escreveu o De Planta Médica, que data de mais ou menos do século I ao XVIII. E nesse tratado, ele descrevia propriedades terapêuticas de óleos essenciais, além de inúmeras outras plantas medicinais. Na foto no centro do slide, vocês podem ver uma pessoa preparando um elixir de uma planta medicinal, provavelmente buscando alguma atividade terapêutica. Pode passar? Já na França, a França, enfim, é o país grande berço da aromaterapia. Né? No século XV, boticários eram chamados de aromaterriers. E eles observaram a importância das plantas aromáticas e dos seus extratos na medicina da época. E no governo de Luís XIV, isso ficou bastante intenso, com o uso dos óleos essenciais para perfumes e também para mascarar os odores naturais. Pode passar. Agora, a gente falou de todo esse contexto histórico da Europa. Agora, a gente tem que falar um pouco do Brasil. O que a gente sabe? Como que iniciou o uso dos óleos essenciais no Brasil? Na verdade, data de aproximadamente 1925, com o início da extração dos óleos essenciais através do intenso uso de uma planta muito conhecida, que é o pau-rosa. Essa busca pelo Brasil veio através da substituição da produção franco-guianense, porque no final da década de 30 houve um fortalecimento da nossa indústria nacional em função da Segunda Guerra Mundial, porque o que aconteceu? Na Segunda Guerra Mundial, houve um enfraquecimento do comércio europeu, e essa planta foi praticamente levada à extinção. E os europeus eles tiveram que procurar outros mercados fornecedores. E onde eles acharam? Aqui no Brasil. Por quê? Porque o Brasil era fornecedor de uma mão de obra barata e tinha uma vasta riqueza natural. Então, além deles explorarem essa planta a quase extinção, para a produção daquele perfume que vocês podem ver aí na parte de baixo do slide, o Chanel número 5, era feito com essa planta em função de uma substância que se chama linalol, que é bastante aromática, que é o que dá o aroma desse perfume. Eu vou falar mais adiante. Eles também buscavam no mercado aqui do Brasil sassafrás, a menta, a laranja, o eucalipto e outras plantas medicinais. Pode passar?
Agora, a gente está aqui falando de plantas medicinais, de óleos essenciais, e, Carol, você não vai dizer o que é um óleo essencial? Então, óleos essenciais, ou também denominados óleos voláteis, óleos etéreos, essências, são misturas complexas de substâncias voláteis, lipofílicas, geralmente odoríferas e líquidas, mas não necessariamente, lembrando que a cânfora é sólida. E praticamente todo óleo essencial tem aroma agradável. Mas essa definição é um pouco diferente para a ISO, para a International Standard Organization, onde eles dizem que óleos essenciais são produtos obtidos de partes de plantas através da técnica de destilação por arraste com vapor de água ou por expressão dos pericarpos de frutos cítricos, muito que é comum na família Rutácea, que é a família que tem os frutos cítricos. Mas os óleos essenciais, é importante a gente enfatizar aqui que eles são diferentes dos óleos fixos. Muito cuidado ao nomear que é um óleo essencial. Por quê? Porque os óleos fixos, eles são uma mistura de substâncias lipídicas obtidas geralmente de sementes. Por exemplo, o óleo de semente de uvas não é um óleo essencial, é um óleo fixo. Por quê? Porque eles são líquidos, de aparência oleosa, à temperatura ambiente, mas não são voláteis. Qual é a diferença maior, então? Que os óleos essenciais eles são voláteis e os óleos fixos não são. Pode passar. E os óleos essenciais, ou óleos voláteis, como vocês preferirem chamar, eles ocorrem em abundância em angiospermas dicotiledôneas, tais como nas famílias Asteráceas, Lamiácea, Verbenácea, Piperácea, entre outras. Eu trabalhei bastante com as famílias Lamiácea e Verbenácea. E raramente encontramos em gimnospermas, à exceção das coníferas, como espécies de pinos, de abes, de larix, e também em angiospermas monocotiledôneas, à exceção das gramíneas da família Poácea, como o Cibopógon, a vetiveria, e Zinziberácea, como a alpínia ou cúrcuma. Pode passar. E agora vamos falar de algo bastante interessante, que é a terebentina ou água-raiz. A terebentina é um líquido derivado da hidrodestilação de certas espécies de coníferas. É uma óleo-resina natural. Óleo-resina não é óleo essencial. Óleo-resina é a mistura de óleo essencial preso dentro de uma resina. É uma composição um pouco mais densa, apresenta sesquiterpenos, diterpenos, é uma composição um pouco diferenciada, que vocês vão conseguir entender exatamente a parte química dos óleos essenciais mais à frente. E a terebentina, ou água-raiz, eu acredito que todos devam conhecer a água-raiz. Ela é muito usada como solvente de tintas a óleo. Quem nunca comprou uma água-raiz para limpar um pincel após pintar a casa, né? Então, esse termo terpeno, ele deriva da terebentina, que significa substância com aroma agradável. E ela pode ser obtida de espécies de pinos, de abes, larix, de árvores de grande porte, como vocês podem ver nas figuras abaixo. Pode passar. Já aqui eu trago alguns exemplos da família Poácea, de angiospermas monocotiledôneas tipo gramíneas, como Cibopógon stratus, ou como todo mundo deve conhecer, como capim-cidreira, capim-limão. Aí tem um primo, Cibopógon nardus, que é conhecida como citronelo, capim-santo. E qual é a diferença entre esses dois capins? A diferença deles é no bulbo. O bulbo da citronela é mais avermelhado. Então, assim, é fácil distinguir quando tem uma espécie próxima da outra, que você olha o avermelhado e é a citronela. O capim-cidreira, ele é mais amarronzado. E também temos o Chrysopógon zizanioides, que é conhecido como vetiver, bastante utilizado pelas indústrias de cosmético, pelo seu aroma bastante agradável e intenso. Pode passar? Agora vamos falar um pouco da localização. Esses óleos essenciais, eles estão presentes em toda a planta? Não. Eles são encontrados em diferentes órgãos vegetais.
em espécies pertencentes a gêneros e famílias diversos. São armazenados em estruturas morfológicas especializadas por fazerem secreção e estocagem em aparelhos secretores. E eles podem auxiliar, esses óleos essenciais, eles podem auxiliar na diagnose de uma determinada espécie vegetal, a partir de sua análise microscópica. É possível você determinar uma espécie só de olhar a composição química desse óleo essencial. Então, esses aparelhos secretores, eles incluem células parenquimáticas diferenciadas ou células secretoras isoladas ou células oleíferas, são os mesmos nomes para uma mesma coisa. São esses canais no tecido vegetal isolados, está marcado em laranja aí no slide, onde tem a presença, onde são armazenados, secretados, produzidos óleos essenciais. E aqui ao lado a foto da canela, para que vocês possam ver. Essa é a canela amarela da família Lauraceae. Então, esse tipo de célula é muito comum em Lauraceae, em Zingiberácea, em Piperácea. Pode passar. Já existem órgãos que também são responsáveis por produzir, estocar, armazenar esses óleos essenciais e são altamente especializados. Então, temos 3: cavidades ou bolsas secretoras lisígenas, esquizógenas ou esquizolisógenas, que são, junto com os ductos ou canais secretores, são órgãos secretores internos no tecido vegetal. E os tricomas secretores, que são estruturas externas. Pode passar. Falando agora um pouco desses órgãos secretores, vamos falar das cavidades ou bolsas secretoras lisígenas. As lisígenas são formadas pela morte de células. As esquizógenas são formadas pelo afastamento das células. E as esquizolisógenas, gente, esses nomes são terríveis, eu sei. É uma via mista, que é formada pela morte de células e o afastamento dessas células. Então, dentro dessas cavidades ficam armazenados os óleos essenciais, muito comum nas famílias Rutácea, Apiácea e Mirtácea. Pode passar. Já os ductos ou canais secretores são células mais alongadas e geralmente tem a presença de outras células ao redor. É muito comum na família, por exemplo, Asterácea. E aqui nessa imagem vocês podem ver à direita que tem um ducto, um círculo avermelhado, e isso é o canal secretor em Asterácea, corado com reagente de Nadi, que é um reagente que testa positivo para a presença de terpenoides. Terpenoides são as substâncias presentes nos óleos essenciais. Então, se ficou corado entre um azulado, arroxeado, é mais ou menos que a cor aí não facilitou a nossa vida, mas essa foto mostra que é positivo. Então, existe a presença de óleos essenciais dentro desses ductos. Pode passar. E aqui são as estruturas que eu gosto muito, gente, são os tricomas secretores. Existem 2 tipos de tricomas, três tipos, né, de tricomas, assim, falando bem em geral. Os tricomas tectores, que eles estão presentes ali só estruturalmente, eles não produzem, não armazenam substâncias. Eles geralmente ajudam na parte da regulação de temperatura. Tricomas são como se fossem... Gente, não falem isso, mas é como se fossem os pelos nas folhas. Sabe quando você olha a superfície da folha, como nessa foto abaixo, você vê vários pelos? Esses são os tricomas. Nem sempre eles são secretores ou glandulares, porque glandulares ou secretores, que significa basicamente a mesma coisa, são os que produzem algo, são os que secretam algo, e nesse caso são os que secretam os óleos essenciais. E nessa foto à direita, vocês podem ver 3 tricomas glandulares com a presença de óleos essenciais. Vocês podem ver que é da família Lamiácea, corado com reagente de Nadi, e deu positivo para terpenoide. Olha que bonito a produção dos óleos
dos óleos essenciais através de uma microscopia. Isso facilita a vida, fazendo um link com a palestra de ontem do Alan. Pode passar. Então, esses óleos essenciais, eles estão presentes em diversos órgãos vegetais. E dependendo da família botânica, eles podem estar estocados nas flores, como lavanda, rosa, nas folhas, como eucalipto, menta, nas cascas dos caules, como a canela, na madeira, como o sândalo, pau-rosa, que a gente já comentou, nas raízes e rizomas, como vetiver, piprioca, cúrcuma, gengibre, nos frutos, o funcho, o anis estrelado, a erva doce, nas sementes, a noz moscada, a aroeira. Pode passar. E quais são as funções ecológicas e biológicas desses óleos essenciais? Quase todo mundo sabe que os óleos essenciais eles são utilizados para defesa, né? A planta produz esse óleo essencial para defesa, mas não só para isso. Eles são produzidos para polinização, para atrair insetos, para esses insetos pegarem o pólen, a polínia e levar até uma outra planta e assim fecundar. Eles também servem para proteção contra predadores e micro-organismos que, quando eles liberam esses aromas, eles repelem esses predadores ou micro-organismos. Eles servem para proteção contra o estresse oxidativo, eles ajudam a equilibrar o balanço de água dentro dessas plantas, né? Através protegendo contra a perda de água, e assim evitam com que aumente a temperatura. E eles também podem gerar os efeitos alelopáticos, que é a inibição da germinação numa determinada área. Por exemplo, quem já andou em florestas, né, aqui pensando nas nossas trilhas, e viu uma plantação de eucalipto. Se vocês repararem, eu peço que vocês reparem a partir de agora, os eucaliptos, quando eles são plantados, vocês podem ver que dificilmente tem outra planta que nasce ao redor. É uma área relativamente grande, assim, que você olha, talvez tenha alguma gramínea, existem algumas plantas que conseguem não sofrer com esse efeito alelopático, mas geralmente esse efeito causa a inibição da germinação e não crescimento de outras plantas ao redor, numa pequena área. Pode passar. E quais são as características físico-químicas, agora a gente entrando um pouquinho aí na nossa área. Geralmente eles são líquidos de aparência oleosa, temperatura ambiente, são incolores, com algumas exceções, como é o caso da camomila, que o óleo essencial dela é azul em função do azuleno, vou explicar adiante, e geralmente apresentam um sabor acre, ácido e picante. São voláteis à temperatura ambiente, então é muito comum é interessante que vocês façam isso quando a gente compra um óleo essencial, fazer o ensaio da mancha no papel de filtro. Você coloca uma gota no papel de filtro e espera volatilizar. Se não deixar nenhuma mancha, significa que esse é um óleo essencial de boa qualidade, não foi adulterado. Se deixar uma mancha, pode ser que esse óleo tenha sido adulterado com algum óleo fixo, por exemplo. Mas hoje, os fornecedores de óleos essenciais já estão conseguindo também burlar esse ensaio. E os óleos essenciais, eles também são immiscíveis em água, por serem óleo, né? Óleo em água não se mistura. Você pode fazer um ensaio da turvação na água, coloca algumas gotas do óleo essencial na água, sacode o frasco e você vai ver que a água fica meio turva, meio branca, formando uma emulsão. E apresentam geralmente aroma agradável e intenso. Isso para a maioria dos óleos voláteis. Por isso também, às vezes, a gente confunde com as essências, e as essências, elas, na verdade, são soluções alcoólicas aromáticas, são sintéticas, não são naturais, como os óleos essenciais. Pode passar. A solubilidade desses óleos essenciais normalmente ocorre em solventes orgânicos apolares, do tipo éter, por isso também são conhecidos como óleos etéreos, ou em latim ateróleum, e apresentam limitada solubilidade em água. Por isso que eles são arrastados pelo vapor de água, que é uma técnica que eu vou explicar à frente. Mas esse vapor de água com óleo essencial é o suficiente para aromatizar algumas soluções, que são conhecidas como hidrolatos, que são águas aromáticas, são águas
de resquício da extração de óleos essenciais. Vocês vão entender melhor adiante. Geralmente são menos densos do que a água, mas há exceções, como é o caso da canela e do cravo da Índia, que são mais densos que a água, são óleos bem trabalhosos de extrair. E a estabilidade deles, em geral, não são muito estáveis, principalmente na presença do ar, da luz, do calor, da umidade de metais, porque ocorre uma reação de polimerização e produzem e geram produtos mais resinosos. E também podem ser verificados o índice de refração, porque são misturas opticamente ativas, onde essas propriedades são utilizadas na sua identificação e no controle de qualidade dos óleos essenciais. Pode passar. E agora, enfim, chegou a parte que eu gosto muito, que é a parte da composição química. Então, os óleos essenciais, eles são formados por terpenoides, que compreendem os monoterpenos e os sexterpenos, e também por fenilpropanoides. Em menores casos, algumas exceções, tem a presença dos diterpenos, que são estruturas maiores. E também tem a presença de hidrocarbonetos alifáticos, como os alcanos e alquenos lineares, derivados de ácidos graxos, como hexanal, 1-octentrezol, as cumarinas, substâncias coheteroátomos, como nitrogênio, enxofre, com diversas classes químicas, como éteres, ésteres e por aí vai. Pode passar. Então, os terpenoides, eles são uma classe com grande diversidade estrutural. E eles são derivados de unidades isoprênicas, 5 carbonos, também conhecido como isopreno, destacado aí em azul. E essas substâncias, essas estruturas, elas são bioquimicamente ativas na formação de ésteres de fosfato, que são o DMAPP e o IPP. DMAPP de fosfato de metilalila e de fosfato de isopentenila. E que são formados a partir da via do ácido mevalônico. E a condensação do DMAPP com uma unidade de IPP vai formar o GPP. O GPP é o difosfato de geranila, que é precursor dos monoterpenos, que possuem 10 carbonos. Já a condensação do DMAPP com 2 unidades de IPP vai formar o FPP, que é o difosfato de farnesila, que é precursor dos sesquiterpenos, que tem 15 carbonos. Pode passar. Aqui nós podemos ver a diversidade estrutural dos terpenoides. Pode passar. E eu coloquei em destaque para que vocês entendam a carinha dos monoterpenos com 10 carbonos, para vocês verem a diferença dos sesquiterpenos com 15 carbonos. Olha como eles são versáteis. E existem muitas outras estruturas, pessoal. Aqui são só algumas. Pode passar. E agora vamos falar um pouco sobre os fenilpropanoides, que é outra classe que compõe os óleos essenciais. E eles provêm de uma via metabólica especial, com alguns aminoácidos precursores, que geram o ácido chiquímico, esse em destaque, em vermelho. E o ácido chiquímico, ele dá origem a 2 outros ácidos, o ácido cinâmico e o ácido paracumárico, que através de reações de redução, oxidação e ciclização, eles formam essas outras substâncias, o propenilbenzenos e os aldeídos aromáticos, os alilbenzenos e as cumarinas. Pode passar. Aqui alguns exemplos de fenilpropanóide. Nós temos o eugenol, que é derivado do cravo, o anetol do anis estrelado, o estragol, o metilchapicol do manjericão e o safrol do sassafrás. Olha as estruturas, gente, que diferenciadas. Pode passar. Agora vamos falar sobre a importância econômica dos óleos essenciais,
que remonta principalmente à indústria dos cítricos. Então, o mercado mundial, ele garante por volta de 15 bilhões de dólares por ano com essa indústria, a indústria dos cítricos. Tem um crescimento aproximado de 11% ao ano. E os principais produtores de óleos essenciais são o Brasil, a Índia, a China e a Indonésia. E os principais consumidores desses óleos essenciais são os Estados Unidos, compreendendo 40%, e a União Europeia, compreendendo 30%. E a França é a líder em importações. Já o Brasil, ele é muito importante para essa indústria de óleos essenciais de cítricos, porque advém dos subprodutos da indústria de sucos. Então, essa indústria, ela utiliza praticamente, gente, 100% dos cítricos para produção de suco, para produção de óleo essencial, para produção de matéria-prima. Então, assim, N coisas é possível subtrair dessa indústria. E dos 300 óleos essenciais de interesse comercial no mundo, 18 óleos, dos 18 dos óleos essenciais mais importantes, o Brasil compreende como o líder em laranja, que é Citrus sinensis, e de lima destilada, que é Citrus aurantifolia. Pode passar. O óleo essencial de laranja, então, é extraído do pericarpo do fruto e é muito utilizado na perfumaria, em produtos farmacêuticos, alimentícios, em produtos domiciliantes, em diversas indústrias, nas indústrias químicas. E o seu óleo essencial tem um rendimento máximo de extração, isso assim, aproximadamente de 0,4%. Uma tonelada de fruta processada corresponde a 4 quilos de óleos essenciais. Então, assim, esses dados podem estar um pouco desatualizados, porque são de 2013, mas vale chamar a atenção para essa indústria. E entre janeiro a outubro de 2013, o Brasil exportou aproximadamente 27 mil toneladas de óleos cítricos. Olha o tamanho dessa indústria, pessoal. Pode passar. E agora a gente falou várias vezes de destilação, de arracha vapor, mas não falamos dos métodos extrativos, como a gente produz um óleo essencial. Pode passar. Um dos processos bem antigos e é um processo muito bonito, se chama enfloração, do francês enflorage, e é empregado em indústrias de perfumes. É muito utilizado para plantas com baixo teor de óleo essencial e alto valor comercial, como, por exemplo, as pétalas de flores de rosa, de laranjeira, de jasmim. É uma extração a frio, onde a gente utiliza uma gordura inodora, normalmente gordura vegetal, e incolor. Essa técnica ela ainda vem sendo utilizada por algumas indústrias de perfumaria, mas já está sendo substituída por métodos mais práticos do que esse. E se vocês lembram, quando eu chamei a atenção lá na frente, óleos essenciais, pela definição da ISO, eles são produtos derivados de destilação por arraste a vapor ou de expressão de pericarpos de frutos cítricos. Então, esse talvez não seria uma definição ideal para a enfloração. Então, o que a enfloração produz não seriam exatamente óleos essenciais, talvez óleo-resinas. Pode passar. Então, aqui temos um exemplo da rosa damascena. Ela é originária da Bulgária. Seu cultivo ocorre em regiões montanhosas. Olha a dificuldade de cultivo dessa planta, pessoal. A colheita dela é feita após o orvalho e a destilação necessita ser imediata. Por quê? Para maximizar a produção do óleo essencial e, dessa forma, o óleo rende um volume maior, que é considerado o absoluto. O óleo absoluto é um óleo mais enriquecido com substâncias mais densas. Pode passar. Então, para vocês terem uma noção assim de valores, 6.000 quilos de pétalas de rosa equivale a 1 quilo de óleo essencial. 10 ml de óleos essenciais são mais ou menos R$530. 100 ml de óleos essenciais de rosa corresponde a mais ou menos R$5.000.
Olha o valor, gente, o valor agregado desses produtos. Pode passar. E aqui vou explicar para vocês mais ou menos como que ocorre esse processo de enfloração. Aqui temos os exemplos do lírio. Então, o lírio é coletado, ele é higienizado, são separadas suas pétalas e sépalas. Essas pétalas e sépalas são colocadas, distribuídas em placas, em caixas, geralmente de vidro. Essas caixas, elas dentro dessas caixas, então, é passada uma gordura, né, normalmente vegetal, que é inodora, sobre essas pétalas. Essas caixas são tampadas, são empilhadas, e essa gordura ela fica ali durante um tempo num processo de extração, para retirar essa parte toda volátil das pétalas das rosas. E depois que esse processo é feito até a saturação, esse processo é repetido várias vezes, eles retiram a gordura, colocam num processo de agitação em álcool. Esse material fica ali até conseguir extrair todo o óleo essencial da gordura. Novamente, essas pétalas elas retornam para a caixa, uma nova gordura é aplicada, esse processo é refeito e acumulado. Depois, esse material etanólico ele é levado para um rotaevaporador, onde é concentrado, e esse etanol é evaporado, e assim a gente obtém um óleo absoluto. Pode passar. Uma outra técnica muito comum é a destilação por arraste a vapor de água. Gente, preste atenção, existem duas técnicas muito parecidas, mas que se diferenciam num pequeno detalhe. A destilação por arraste a vapor, o material vegetal não entra em contato com a água fervente. Prestem atenção nisso. E o que acontece? Vai formar uma mistura do óleo volátil com a água. E esse óleo vai ser separado por densidade e vai ocorrer um processo de condensação. Então, assim, olhando na figura, vocês podem perceber um balão com a água fervendo. Essa água vai gerar o vapor entra nessa outra vidraria que tem nossa droga vegetal, nosso material que a gente deseja extrair, podem ser folhas, flores ou outras coisas, ou outras drogas vegetais. Esse vapor de água rompe as células, ele sobe até o condensador, que é um ambiente mais frio, refrigera esse vapor de água, que condensa e vai ser aparado numa outra vidraria. Nessa vidraria, então, teremos água e óleo. Esse modelo é um modelo laboratorial para extração de pequenas quantidades de droga vegetal. Nesse modelo, nós podemos utilizar mais ou menos, isso varia de laboratório para laboratório, de 100 gramas até uns 500, às vezes um pouco mais. Tem laboratórios que têm vidrarias muito maiores. E é um processo, então, que sofre alta pressão, as temperaturas são mais elevadas e, por isso, tem uma redução no tempo de extração. A gente pode conseguir um bom rendimento de óleo essencial nesse processo com umas 2 horas. Pode passar. E aqui vocês podem ver um modelo industrial. Vejam que diferente, né, daquele modelo laboratorial. Aqui, o material vegetal, nossa droga vegetal, ela não está em contato com a água fervente. Ela está num outro compartimento, que é chamado de doma, onde o material vegetal ele fica compactado. E também tem essa formação do vapor que passa pelo material vegetal, que vai cair no condensador e, enfim, vai ser coletado aqui num vaso separador, que nesse processo geralmente é aço inox. E esse vaso separador, normalmente, ele tem 2 torneiras, assim, pode variar os formatos, os designers de cada equipamento, mas se seu óleo for menos denso que a água, ele vai ficar por cima. E assim, vai ter uma região com uma torneira na parte de cima e você consegue praticamente tirar seu óleo limpo, livre de água. E essa água que ficou embaixo, ela vai ter alguns resquícios de óleo essencial. Qual é o nome disso? Hidrolato. Pode passar.
E aqui, agora, o outro processo, a outra técnica que eu falei para vocês prestarem atenção, é a hidrodestilação. Gente, parece a mesma coisa, mas não é. Muita gente fala o nome dessas técnicas como se fossem a mesma coisa, mas são técnicas diferentes. Porque aqui na hidrodestilação, o material vegetal está imerso na água aquecida. Nesse processo, nessa técnica, ocorrem processos hidrolíticos, formação de artefatos, justamente porque o nosso material, o nosso óleo essencial que começa a ser extraído, ele está em contato com essa água fervente. E nessa técnica utiliza-se o aparelho de Clevenger, que que podem ser esses dois modelos, como vocês podem ver em destaque na figura. Esse modelo de vidro era o equipamento que eu utilizava, e tem o da Farmacopeia, que já tem um condensador acoplado na vidraria. Esse outro, da esquerda, a gente acopla um condensador, o que melhora muito o rendimento desse processo extrativo. Eu particularmente, não gostava muito desse da direita, porque eu achava que o rendimento do meu óleo essencial caía muito com esse equipamento, porque o condensador é pequeno. Pode passar. Aqui mais alguns exemplos. Nós temos aparelhos de Clevenger para óleos mais densos, menos densos que a água. Aqui em destaque um óleo menos denso que a água, né? Então ele fica na parte de cima do Clevenger. O Clevenger, ele tem uma região volumétrica. Não sei se vocês conseguem ver pela foto, marcando os volumes, e geralmente é um equipamento calibrado. Então você tem precisão do volume, de quanto você obtém, sei lá, se você utilizou 100 gramas de plantas, você pode obter, sei lá, um ml de óleo essencial, assim, bem a grosso modo, gente, varia de planta para planta, tem diversos fatores que influenciam nesse óleo essencial, na extração desse óleo essencial. E aqui a gente tem um modelo à direita, um modelo industrial, para vocês verem que os modelos industriais, eles são enormes, eles ocupam uma sala. Abaixo temos os esquemas da farmacopeia, como vocês podem ver. Pode passar. Pode passar. Aqui mais alguns exemplos de diferentes Clevengers, aí eu mostrando para vocês a vidraria, o formato das vidrarias. Aqui à direita é uma escala laboratorial em linha. Eu utilizei esse modelo em linha num curso anterior presencial que eu ministrei, onde a gente fez a prática de 4 óleos essenciais. Então você pode usar a mesma amostra vegetal, por exemplo, eu quero extrair óleo essencial de orégano. Você pode fazer 4 hidrodestilações ao mesmo tempo. Ou pode usar amostras diferentes, drogas vegetais diferentes. Então, isso fica ao gosto do seu estudo, do que você deseja trabalhar. Pode passar. E quais são as desvantagens dos processos de destilação? Tem a possibilidade de degradação térmica, com a formação de substâncias, porque tem a formação de substâncias termoláveis, né? Então, o uso de altas temperaturas, parte dessas substâncias podem ser perdidas no processo. Então, alguns monoterpenos muito voláteis podem ser perdidos. Ocorrem reações de hidratação ou hidrólise, justamente porque pode ter esse contato com a água. Tem a solubilização de algumas substâncias na água, por exemplo, o hidrolato, isso promove uma alteração do odor e do sabor do óleo essencial. E alguns artefatos podem ser produzidos, como no caso da camomila, que produz o azuleno, que nesse caso é um artefato interessante, porque ele é o que tem a atividade anti-inflamatória da camomila. Que o azuleno, então, ele é obtido através da degradação da matricina, uma das substâncias da camomila. E esses óleos, eles são obtidos geralmente com algumas gotículas de água. Gente, é muito difícil em escala laboratorial você conseguir coletar o óleo sem nada de água. Assim, muito difícil. Até que tenha a mão treinada, sempre pega um pouquinho. Então, é utilizado o sulfato de sódio anidro, que é para dessecar essa amostra, mas ele pode causar interferência nos resultados de ensaios biológicos e farmacológicos. Pode passar. Tem um outro método que é a prensagem a frio,
que é muito feita para os cítricos, que é uma prensagem mecânica, onde ocorre a geração de pouco calor, tem rendimentos baixos, ocorre muito em escala industrial, é feito em escala industrial para óleos cítricos, e principalmente se obtém substâncias voláteis como cumarina, pigmentos vegetais, fragmentos sólidos, etc. Pode passar. Carol, você tem mais 10 minutos, tá? Tá, pode passar. Então, gente, a prensagem a frio, esse modelo industrial, ele pode ser feito com as cascas dos frutos cítricos ou com o fruto em si. É uma prensagem mecânica, onde vai ter a formação do suco e do óleo essencial. Esse óleo essencial ele é separado por um jato de água. Vai ter essa formação da emulsão e podem ser feitos 3 processos de separação, mas o que mais é feito é a centrifugação, depois é feita a clarificação para retirada de algum detrito, de alguma substância que não seja óleo essencial, depois é feita uma decantação e uma separação final de algum resquício de água. Por fim, é feita uma desterpenação para que esse óleo essencial ele seja, então, um óleo absoluto, onde é enriquecido em substâncias mais densas, mais oxigenadas, para garantir a estabilidade e a solubilidade desse óleo essencial e também o seu sabor. Pode passar. Então, assim, esses óleos, a extração, também tem uma outra técnica, que é a extração com solventes, e ela tem caráter, ela é muito utilizada para óleos essenciais com caráter lipofílico e pouco polares. Você pode utilizar alguns solventes orgânicos, como de clorometano, éter, hexano. E as desvantagens desse processo é que tem os resíduos de solventes no óleo. Isso pode representar um risco toxicológico, e é necessário que esses solventes sejam completamente eliminados desse óleo. E também tem a produção, também tem a perda de substâncias de baixa massa molecular, que podem ser perdidas durante a evaporação pelo solvente, alterações no aroma do óleo, longo tempo de extração, tem baixa seletividade desses solventes. Essas extrações elas acabam extraindo os óleos fixos, resinas, ceras, pigmentos, etc. Pode passar. E um exemplo de uma extração com solvente é o SDE, destilação e extração simultânea, que foi descoberta em 1964 pelos pesquisadores Likes e Nilsson, justamente para análise do óleo de lúpulo. Essa é uma técnica que ainda não tem um esclarecimento completo de quando, enfim, ela foi descoberta, mas é uma associação do nosso processo de hidrodestilação com uma extração contínua e simultânea. Então, pode ser utilizada para óleos essenciais não polares ou rico em monossescoterpenos, rico em substâncias oxigenadas. Então, a gente tem essa recuperação nesses óleos rico em mono e sesquiterpenos de uns 80% num período curto de 1 hora e das oxigenadas após 1 hora. Pode passar. Esse foi o primeiro aparelho utilizado à época pelos pesquisadores Likes e Nilsson. Pode passar. Pode passar. Aqui era o equipamento que eu utilizava em laboratório e tem o formato dele para óleos mais densos que água, menos densos que água. Então, esse é um processo exatamente assim. Ocorre a hidrodestilação nesse balão onde está a amostra, o vapor arrasta esse óleo essencial até essa parte central do SDE. Nessa parte central tem um solvente, tem um processo de condensação, então ocorre ali a destilação e a extração simultânea. E no outro balão, não sei se na foto vocês conseguem ver mais à direita, tem o solvente, só o solvente. Então, parte de vapores de óleos essenciais que escapam são extraídos também pelos vapores de solvente que ficam ali pelo meio do caminho. É basicamente isso. Pode passar. As vantagens desse processo, que é uma técnica de escolha para pequeno volume de solvente.
evita a extração de substâncias não voláteis de baixa polaridade, serve para extrair exaustivamente uma amostra que tem substâncias minoritárias em quantidades insuficientes, por exemplo, para fazer um processo de identificação. É muito utilizada para isolamento e concentração de substâncias voláteis, utilizada para plantas que são produzidas in vitro. E as desvantagens é que não é possível calcular o rendimento desses óleos essenciais, porque são obtidos com solvente. E é necessária a realimentação de solvente. A amostra é produzida muito diluída, mas você consegue identificar. E tem a produção de artefatos, muito provavelmente em função da poluição, da oxidação, de reações térmicas. Pode passar. E vamos falar um pouquinho da conservação, né? Esses óleos essenciais, eles para serem bem conservados, eles precisam ser armazenados sem água e livre de impurezas insolúveis. Eles devem ser armazenados em frascos âmbar de pequenos volumes, não deve ficar um espaço muito grande sem o líquido do óleo essencial, porque isso tem ação com o oxigênio, devem ser estocados a baixa temperatura. Então, aqui, os dois exemplos de certo e errado da armazenagem dos nossos óleos essenciais pode passar. E a avaliação do controle de qualidade desses óleos essenciais é bem descrita nas farmacopeias, por métodos tradicionais, com controle da identidade da pureza, da miscibilidade no etanol, através do índice de refração, de densidade, determinação de índices de acidez, de ésteres, de carbonilas, através de análises cromatográficas, como, por exemplo, a CCD e também a cromatografia em fase gasosa, pode passar. Aqui uns exemplos de cromatografia em fase em camada delgada, só para vocês verem que é possível fazer essa identificação rápida, mas eu não vou ter tempo de explicar maiores detalhes sobre isso, pode passar. Aqui alguns equipamentos de cromatografia em fase gasosa que eu trabalhei ou que eu pude conhecer. Aqui em destaque em vermelho é um separador de frações, então ao mesmo tempo que você analisava, você conseguia separar as substâncias dos óleos essenciais, então tem com um detector de ionização em chama, tem com massas, pode passar. Aqui um cromatograma, né? Então, como que fica essa análise depois que ele passa pelo cromatógrafo? E essa é uma análise do óleo de Lipia alba, as substâncias majoritárias identificadas nesse cromatograma, pode passar. Aqui vamos falar um pouquinho sobre o óleo essencial de cravo da Índia, né? Então, 1.200 toneladas de botões e 300 toneladas de galho rendem 18 toneladas de óleo essencial. Vocês podem ver o preço desse óleo essencial, não é tão caro. E esse óleo ele é rico predominantemente de eugenol, pode passar. Algumas atividades biológicas clássicas, né, que a gente vê para os óleos essenciais, como atividade antiparasitária, antisséptica, anti-inflamatória, expectorante, sedativa, antioxidante, inseticida, algumas substâncias que são responsáveis por essas atividades e algumas plantas que apresentam essas atividades, entre outras, pode passar. Algumas outras informações, né? Então, os óleos essenciais eles são absorvidos por via oral, eles penetram pela pele, então muito cuidado com irritação, com toxicidade. A administração em dose excessiva desses óleos essenciais pode causar irritação da mucosa. Efeitos tóxicos, né? São observados com uso tópico, com intoxicação aguda e crônica, pode passar. Aqui algumas aplicações desses óleos essenciais. Os óleos essenciais vêm sendo usados na indústria de perfumaria para a produção de alguns perfumes clássicos, como o Lily Essence, como o Chanel número 5, aqui as plantas que dão origem a esses dois perfumes, o lírio e o pau rosa, pode passar. Aqui, mais uma outra aplicação aí já na indústria farmacêutica com a Cheflan, que antigamente essa planta era conhecida como Cordia verbenácea, hoje já mudaram o nome dela, né? A nossa famosa erva baleeira, que tem a ação anti-inflamatória através do alfa-humuleno, pode passar. A utilização dos óleos essenciais também em cosméticos,
Aqui no caso do Listerine, hoje em dia, essas substâncias dos óleos essenciais já são produzidas sintéticas, então o custo-benefício já é muito maior para essas indústrias cosméticas, pode passar. E aqui, gente, para finalizar, as referências que eu utilizei, se vocês quiserem ler, entender um pouco mais do assunto, não hesitem em estudar, é uma área muito extensa que eu não consigo abordar numa palestra. Pode passar. E vamos nos conectar, aqui estão os meus contatos. Em breve sairá um curso de óleos essenciais, então fiquem antenados nas minhas redes sociais. Me adicionem, chamem para perguntas. E muito obrigada pelo convite, pessoal. Carol, muito obrigado pela sua palestra mais uma vez. Como sempre, um assunto muito interessante e bastante extenso, né? Que abrange diversas áreas do saber, tanto a questão ecológica quanto a questão química, biológica. É sempre muito bom a gente aprender um pouco mais sobre esse tipo de assunto. A gente vai passar rapidinho nas perguntas da Carol, porque a gente passou um pouquinho do tempo, mas não vamos deixar de responder ninguém. O Massorik Passeios e Trilhas perguntou se os conteúdos vão ficar salvos em PDF e enviados para os e-mails cadastrados. Olha, alguns palestrantes já disponibilizaram os PDFs e os palestrantes que liberarem, a gente vai enviar sim. A gente vai entrar em contato com cada um. As lives vão ficar gravadas, a gente vai disponibilizar as palestras individualmente depois, então quem quiser reassistir, pegar aquele conceito ali que perdeu, também vai ter essa oportunidade. Vamos às perguntas, Carol. Rosângela perguntou se há algum tipo de certificação que ateste a pureza dos óleos essenciais que os consumidores poderiam consultar para comprar com segurança. Gente, infelizmente essa certificação ela é obtida através da ISO e ela não é disponível assim para os consumidores. Geralmente as empresas elas compram a ISO e seguem todo o padrão de certificação que eles determinam ali do controle de qualidade. Assim, o que eu indico é procurar pessoas que já trabalham com óleo essencial e se informar quais são os óleos essenciais que já são utilizados, que não apresentam nenhum tipo de toxicidez relatada. E assim, muito cuidado. Pouquíssimos óleos podem ser ingeridos e utilizados diretamente sem ser diluídos. Essa pergunta da Rosângela, eu acho que até cai em algumas coisas que eu não sei se foi bem o que ela quis dizer, mas você deve ter visto já, Carol, não necessariamente sobre óleos, vários perfumes hoje em dia, feromônios e feromônios atrativos, não sei o que, uma coisa que a gente sabe que não é verdade, né? Você não tem perfumes com feromônios. Então, acho que foi mais sobre isso. Existe algum produto assim que tem algum selinho que dê mais uma segurança para o consumidor ou é só o selinho da Inmetro mesmo? Na verdade, existem certificadoras que certificam que o óleo essencial é orgânico, é proveniente de uma agricultura planejada, ecológica. Então, assim, isso é o que eu mais posso falar para vocês, porque não adianta a gente extrair um óleo essencial de uma planta que veio de uma área contaminada. Com certeza ela vai estar rica em metais, em substâncias tóxicas. Então, assim, é uma área ainda pouco regulada, pessoal, e a gente deve ter bastante cautela ao comprar óleo essencial de determinados fornecedores. Então, sempre procurar bastante, ler, ver o feedback das pessoas e procurar realmente as pessoas que trabalham com isso, tanto na parte química quanto na parte de aromaterapia, que com certeza já tem um respaldo, já trabalha há algum tempo e tem as informações para passar. Ainda da Rosângela, Carol, ela perguntou como seria feita a análise dos óleos em relação à contaminação de pesticidas organofosforados e organoclorados. Gente, essa análise ela é feita com a técnica de cromatografia em fase gasosa, né? A gente utiliza padrões, já é uma técnica bastante conhecida. Alguns laboratórios, às vezes, conseguem fazer uma adaptação para HPLC, mas aí é mais difícil, porque são substâncias voláteis, né? A HPLC usa substâncias líquidas, né? O que são possíveis serem líquidas, e a gasosa, substâncias volatilizáveis. Então, é basicamente isso. O uso de padrões, já tem técnicas estabelecidas e cromatografia em fase gasosa.
Vou passar as outras perguntas rapidinho por conta do tempo, pessoal. Mas a gente vai deixar os e-mails, as redes sociais dos palestrantes disponíveis também. Então, quem tiver alguma dúvida extra, acho que eles vão ter prazer em responder. Eu vou passar mais uma aqui, Carol. No início, você falou da Roberta Rodrigues. No início, você falou de algumas plantas medicinais usadas no tratamento de fungos vaginais. O que você indicaria nos dias de hoje? E também falou que é da área da saúde e usa muito a medicina natural. Então, gente, é como eu falei, os óleos essenciais não devem ser usados sem conhecimento prévio. Você deve procurar um profissional, principalmente um profissional da área de aromaterapia. Já existem alguns ginecologistas, no caso de fungos vaginais, que utilizam óleos essenciais no seu tratamento e fazem formulações preparadas com a diluição, a concentração. Tem todo um estudo para isso, não é simplesmente igual a gente vê em alguns casos, que pinga-se algumas gotas de, por exemplo, óleo de melaleuca e que está tudo resolvido. Gente, algumas pessoas têm alergias sérias, dermatites sérias pelo uso de óleos essenciais sem ser diluídos. A gente tem um monte de pergunta aqui ainda, mas como a gente não pode cortar o tempo do outro palestrante, a gente vai deixar as redes sociais da Carol aqui fixadas para vocês fazerem as perguntas para ela. Quem sabe aqui no final a gente não consegue responder mais algumas.